Bom dia. Ontem eu fiz um vídeo e daquelas coisas que a gente já sabe, né? Ele desapareceu. Então, pensei, será que eu faço ele de novo? Eu falei, isso aí tem a mão, tem a pata do inimigo, que não quer que saibam o que eu falei ontem. Então, eu vou falar de novo, né? Ainda mais pela palavra que o Senhor deu ontem, que era avisar ao povo da invasão, tal, não sei o que, da terra de Israel, ou seja, de uma grande confusão que se aproximava. Quando veio essa palavra, eu já falei, tem que falar. E aí veio esse vídeo que ainda desaparece. Já aconteceu outras vezes, já. Nunca mais reapareceu? Nunca. Né? Então a gente desconfia do que seja. Bom, então vou mais ou menos tentar lembrar o que foi o que veio ontem, né? Pelo menos o que eu lembro eu vou tentar falar. Porque eu falo sobre inspiração, então não tem preparação, não tem texto, não tem nada. Deixa Deus fluir no coração e seja o que Deus quiser. Então ontem, aquilo que o Senhor colocava no meu coração era desculpa, a voz está horrível. Era uma profecia, uma visão de um padre. O nome dele é Michel Rodrigues, uma coisa assim, americano. E ele tem várias visões. Eu já estudei um pouco sobre ele e tal. E o que Deus fala sobre ele, Deus já tinha me revelado muita coisa no coração. Então, quando a informação ela bate, a gente começa a olhar com outros olhos, né? Recomendo até que as pessoas entrem. Ele tem um site, agora não vou lembrar qual, que ele divulga informação. E tem gente que fala, né? Que lê as informações lá e repassa. Melhor é sempre pegar na fonte original. E eu gosto de dele falando pessoalmente, né? Eu pego o texto do que ele falou, leio e vou lá fazer o meu discernimento. Ou seja, em tudo nós devemos discernir se aquilo que está sendo falado ali vem de Deus, do homem ou do inimigo, né? Tudo, seja quem for falar, até o que eu falar, vocês façam isso também, né? Porque é para nossa própria salvação, né? Deus está falando e eu faço o meu discernimento. Que eu uso o discernimento que eu aprendi com Deus. O primeiro discernimento que eu faço ele tem as três bases que eu já falei, né? Bom senso, espiritual e doutrinal, que isso eu aprendi, Deus me ensinando a fazer. Depois eu descobri que eram os exercícios de São Paulo. Santo Inácio, sei lá, um dos dois. Eu aprendi que é exatamente o mesmo caminho, é a mesma técnica, né? O Espírito Santo é o mesmo, então ele ensina a mesma técnica. Achei lindo isso. E depois eu faço também um outro discernimento, que é mais ou menos o seguinte, como era feito mais anteriormente, né? Para saber se aquela palavra, visão, profecia vem de Deus. Deus geralmente fala por vários profetas, né? Então você pega o que esses profetas falaram e vê o que tem em comum. Se tiver coisas em comum,
você começa a levar a sério. Se cada um fala uma coisa totalmente disparatada da outra, eu não levo nada a sério. Eu vou ainda assim ter que discernir o que o Senhor falou antes, né? Porque tudo é uma história. Você tem que aprender que é uma história. Então Deus está contando uma história. Então você tem que ver o que Deus vem falando, o que Ele falou recentemente, e aí você faz o discernimento. Aí você vê aqueles que estão falando mais ou menos coisas semelhantes, e aí continua, né? Então, são metodologias, né? Essas são as que eu uso. E dificilmente eu erro. E a terceira coisa que eu também sempre faço é que eu não falo imediatamente em cima daquilo que eu escuto. Tem um tempo de escutar e um tempo de falar, diz lá Eclesiástico, né? Então, um tempo de escutar, compreender, ver se faz sentido, se aquela palavra está em consonância, e depois o falar, o executar a palavra e o executar falando, né? Bom, são métodos que eu aprendi muitos anos fazendo isso. E geralmente não erro nessa escuta do Senhor. Bom, dito isso, eu vou falar o seguinte, né? Então o padre Michel Rodrigues acabou de ter uma visão daquelas que deixou ele atordoado. Ele conta lá a visão dele, que deu foi Jesus, se não me engano, que falou com ele. E ele viu a guerra. E aquilo deixou ele extremamente perturbado. E porque você vê os horrores de uma guerra, realmente não é bonito. E aquilo teve vários detalhes. E nos detalhes Deus falava assim, ó, você vai falar sobre isto. E estou convocando também a Nossa Senhora, Maria, né? Ele fala a mãe dele, para falar pelos videntes, se faça uma cruzada de oração do terço, aí que vem a informação mais complicada, para diminuir os efeitos da guerra. Então Deus fala duas coisas. Você tem que aprender a ouvir. Então Deus primeiro falou que vai ter uma guerra. 1, 2. E que ela não pode ser tirada do plano de ação. Ou seja, é um castigo. Mas Deus quer que as pessoas rezem, convertam-se, para que o efeito desta guerra seja menor, seja diminuído. Essas foram as palavras, se eu não me engano. Faz sentido? Faz. Mas, meu Deus, será que é agora? No meu coração, Deus falou no ano passado, o primeiro semestre do ano passado, que começaria a guerra. Quer dizer, que a guerra ia aumentar. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu vi o padre Oliveira, chegou e falou que em outubro teríamos uma fase nova da guerra. E aí vem em outubro, tivemos aquelas batalhas lá em Israel, né? Eu fiquei... aquele negócio, né? A gente vai discernindo, né? Eu gosto muito do padre Oliveira, não sei quem ele é, e depois eu explico um dia, mas porque bate muita informação que Deus já me deu, ele vai lá e fala. Então eu gosto muito, né? Porque bate a informação. Então quando bate a gente leva nosso nível de confiança naquilo que está sendo falado. E só que vem com outros detalhes, né? No meu coração vem que nesse segundo semestre esse negócio vai piorar, mas é uma coisa que vem para mim. Eu não tenho
comprovou nada. Então, na maioria das vezes, eu fico em silêncio. Mas se Deus falou avisar ao povo, então tem que avisar. Então o padre falou isso, eu tô passando um pouco da informação, depois quem puder procura. O site eu não vou lembrar, já que eu sempre acho sem querer. Sem querer, né? Deus me faz achar sempre, impressionante. E a terceira coisa que eu achei também muito interessante é que nessa semana agora, Nossa Senhora em Medjugorje convocou a vidente aí para o monte às 11h30 da noite. Isso não é normal. Ela já fez isso outras vezes já, e todas as vezes eram questões muito importantes. E ela convocou, a residente foi lá, subiu o Monte Križevak, foi lá na cruz rezar o terço, teve a aparição da Nossa Senhora, e lá Nossa Senhora pedia, olha, o que ela pedia, para fazer uma cruzada de orações, para evitar o mal, e aí falou, eu acho que ela se refere à guerra, agora já não lembro mais direito. Isso durante alguns dias, até o dia 26, sei lá por quê, todos os dias. Eu ia repetir isso. Primeira coisa, o horário. Não é normal. Então, é quase uma simbologia de final do dia, ou sinal de final de um tempo, ou seja, final dos tempos. Um ato muito ruim vai acontecer, uma guerra. Vai trazer muito mal, certamente. E Deus está pedindo oração para diminuir o efeito da guerra, os efeitos que vêm. Os efeitos, além da destruição, são pessoas que vão perder a vida. Então, quando eu vi a segunda mensagem de Nossa Senhora, eu falei, opa, bateu, 2 grandes profetas. Ah, não é profeta, é visão. Tem gente que não entende como é que Deus fala. A pessoa que é um vidente, ele é um profeta, só que é um profeta dos tempos modernos, né? A gente chama assim. Antigamente, Ezequiel tinha várias visões, nas visões o Senhor falava, né? Então são os profetas que o Senhor nos dá, tem os grandes, os pequenos, os médios, o que seja. Mas o Senhor está avisando alguma coisa, e essa alguma coisa é urgente, é muito urgente. Aí eu boto mais um ponto. Lembra em algumas aparições que Nossa Senhora tem falado para você fazer um estoquezinho de comida? A gente não sabe o porquê, mas a gente obedece e faz, né? Depois a gente entende. Quem espera primeiro entender para depois fazer vai estar sempre atrasado e pode ser pego no pulo. Então, na verdade, o estoque, deve ser em função disso aí que vai acontecer, porque quando tem um conflito de grande escala mundial, como parece que está se aprontando, uma das coisas que mais falta é comida, né? Então, por isso, Nossa Senhora mandou fazer um estoque. Então, se o Senhor está falando, se o Senhor está avisando, escuta, povo, acorda, povo, né? E vamos nos precaver, vamos ser prudentes. Eu já tenho algum, vou fazer mais. Porque agora o quadro está se delineando na minha frente, e até com todas as informações que eu tenho de geopolítica, né, que eu leio, tá lá, o quadro está na frente. Então, assim como o aviso é para mim, eu estou espalhando como uma sentinela em cima da muralha, gritando, escuta, povo, teremos uma invasão pela frente, como diz na palavra, uma guerra. Que o povo se prepare, porque ela vem. Tá bom? Então eu queria deixar esse vídeo, vou subir com ele agora, para não perder de novo. Tá bom? Paz e bem.